Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, te dê graça e paz durante todo esse dia, no nome de Jesus. E você que vai assistir esse vídeo à noite, tenha uma boa noite no nome de Jesus, mas que a palavra de Deus encontre guarida no teu coração, possa produzir muitos frutos na tua vida. Leamos a palavra de Deus que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, 6, 7, 9 e 11. São muitos versículos, mas para que fique bem explicado o que leremos, né? No versículo 4 diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz uma menção aos coríntios para que eles se reúnam em nome de Jesus para tomar uma decisão séria e saibam que eles soubessem que o espírito dele estaria ali, que a palavra dele deveria ser levada naquela reunião. Mas ele faz uma repreensão assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sempre ou sem fermento. Lançai vós o fermento velho, para que sejais vós uma nova massa, assim como sois sem fermento. Não deixe o fermento entrar em vocês. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele era o Cordeiro puro e santo e imaculado de Deus e foi sacrificado por nós para que a igreja fosse pura. O versículo 9 diz assim: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. E o 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. O apóstolo está dizendo exatamente isto aí. Não devemos associar com aquele que se diz irmão, que estão dentro da igreja, né? E é um pervertido. Por isso, o nosso título de hoje é: podemos viver iguais aos perdidos? Né? Uma pergunta: podemos viver iguais aos perdidos? O apóstolo Paulo fala desta carta aos Coríntios, né? No capítulo 5, versículo 1 até o versículo 13, ele fala de um caso sério que acontecia ali. E os irmãos deixavam passar, né? Os irmãos se orgulhavam de ser crentes, de ser a igreja de Corinto, de ser uma igreja diferenciada, e deixava esse orgulho falar alto dentro deles. Mas tinha um caso ali muito sério, que era um jovem, né, um homem, que ele se relacionava possivelmente com a madrasta, com a mulher de seu pai. E o apóstolo Paulo diz a eles: isso não acontece nem lá no mundo, nem entre os perdidos. É aceito coisa assim. Como vocês podem aceitar isso na igreja de vocês e pensar que está tudo normal? Pensar que vocês são bons cristãos tolerando uma situação dessa no vosso meio? Será que são bons cristãos mesmo? Irmãos queridos, este caso é um caso à parte terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas quando olhamos para as nossas vidas hoje, existem tantas coisas terríveis acontecendo no meio daqueles que se dizem cristãos, né? Tanta gente envolvida, né, com coisas erradas, se dizendo crente, estando dentro da igreja. Idólatras no meio do povo, né? Carregado de ídolos no meio do povo, mentirosos, roubadores, pessoas que tomam as suas cervejinhas, seus vinhozinhos, têm uma vida fora, né? Envolvida com ímpios e banqueteando com ímpios, bebendo e fazendo o que eles fazem, e dentro da igreja como irmãos. E adúlteros dentro da igreja, pessoas que cometem prostituição, adultério dentro da igreja e continuam na prática. Eu não estou falando de um erro só, não. Eu estou falando de vida prática nisso.
Porque aquela pessoa que tem um erro, que escorregou, precisa ser ajudado. Mas aquele que ama o pecado não pode ser considerado como um cristão verdadeiro. Não pode estar infiltrado dentro de uma igreja séria que serve a Jesus, que é limpa, que foi purificada por Cristo. Então o apóstolo Paulo dá uma ordem a eles. Olha, parem com esse orgulho de ser uma igreja tendo este pecado sujo aí, este pecado imundo aí, condenado até pela lei dos judeus, ele é condenado. Pelo que Moisés escreveu aos judeus, ele é condenado e vocês estão praticando isso aí. Nem os gentios, nem os ímpios fazem isso. E vocês estão aceitando isso no meio de vocês? Vocês precisam tomar uma decisão e eu vos ordeno a tomar essa decisão rápido. E vocês vão agir como se o meu espírito estivesse aí com vocês. E vai estar. Eu vou querer que as minhas palavras sejam ditas aí. Pegue este irmão, lance ele fora, né, esse falso irmão, na verdade, lance ele fora da igreja, entregue ele a Satanás para que talvez ele sendo punido na carne, a alma dele seja salva se ele se arrepender. Mas por que entrega ele a Satanás? Já que ele está fazendo coisas do diabo, que ele se veja com o diabo. E não esteja sujando a igreja de Deus. Não esteja aí pervertendo a igreja de Deus. Ele é um mau testemunho e vocês estão omissos em agir. Então eu vos ordeno a agir. E digo mais, as pessoas que forem devassas, impuras, beberrões, mentirosos, roubadores, ladrões, falsos crentes, maldizentes, não se envolva com eles. Não permita que eles estejam na igreja. Vocês não vão julgar o mundo lá fora. O mundo é mundo, eles fazem o que quiserem fazer. Mas nós estamos tratando da igreja de Deus. Vocês foram purificados por Cristo. Cristo é puro. Querem falar o nome de Cristo? Sejam então purificados nele, vivam a vida purificada nele. Você quer dizer que ama a Cristo? Vivam a vida então de cristão. Você quer dizer que quer servir a Cristo? Vivam a vida limpa, sem fermento. E o apóstolo Paulo diz assim, este caso aí é um tumor. É um câncer que precisa ser removido, porque senão afetará todo o corpo. Vai trazer infecção para todo o corpo. O corpo vai passar a praticar o que esse sujeito está fazendo. Então não deixe que isso continue. Arranque este tumor, faça uma cirurgia nessa reunião e bote-o para fora. Lugar de tumor é nas trevas. Lugar de tumor é na impureza. Lugar de tumor é lá no lixão, mas não no corpo de Jesus. O que acontece hoje é que muitas igrejas preferem, porque o sujeito é bom dizimista, porque o sujeito é bacana, ele é popular, ele é simpático, olha, ele tem a presença de Cristo nele. Deus não compartilha o seu templo com Satanás, o seu trono com Satanás, o seu vaso com Satanás. Deus não divide vaso com Satanás. Tem alguns irmãos aí que fazem louvor e adoração na igreja, mas se você for na página do Facebook dele, é uma imundície, é imoralidade. Diz coisa que os ímpios não dizem, que envergonha até de ler o que escrevem. E os pastores, porque não vasculham, não verificam a vida dos seus servos, não conhecem o estado das suas ovelhas, nem sabem disso. Não sabem o que passa. E eles estão nos púlpitos, tocando, cantando, ministrando. Mas a sua vida, a sua boca é pior do que a boca do ímpio. A sua mente pensa as coisas mundanas. Raramente você vê um crente desse postando algo da Bíblia, mas de política, de pornografia, de imoralidade, quase sempre estão postando, porque este fermento atrapalha o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. E os pastores e líderes precisam se posicionar. A igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar e dizer, este sujeito que se diz irmão não pode ficar no nosso meio, porque ele ama o pecado, porque sua vida é uma vida impura, e se ele não se converter, se ele não consertar os problemas, ele não poderá ficar no nosso meio. Ele terá que viver como mundano lá no mundo e não no seio da igreja. Apóstolo Paulo confrontou isso e daqui para frente alguns capítulos irão dizer sobre impurezas dentro da igreja.
Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Para sermos cristãos de verdade, precisamos purificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Não adianta a gente ficar aqui enrolando o tempo, perdendo o tempo e dizendo ser cristão se vamos para o fogo do inferno com o ímpio. Por que todos os dias falamos basicamente isso? Santifique a tua vida, modifique a tua vida, peça a Deus para te ajudar, porque eu não quero que você vá para o inferno, que você viva uma vida enganada. Eu não quero que você, depois de viver esta vida aqui, que não é fácil, você ainda vá padecer no fogo do inferno. Meu querido e minha querida, abra a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar, a luz da palavra de Deus. Verifique a tua vida e vigie na tua igreja quem está vivendo uma vida fora dos planos de Deus. Tente ajudar, mas tome posição, não seja omisso, não entre em jactância, não seja arrogante, não seja orgulhoso. Jesus está voltando. E a pergunta é: podemos viver iguais aos perdidos? Não, não podemos. Nós fomos purificados por Cristo e devemos levar isso avante. Eu preciso me purificar a cada dia mais na pessoa de Jesus e é guardar os lábios, guardar os olhos, guardar a boca, guardar os ouvidos, guardar as mãos e ter uma vida santa com Deus. Jesus está voltando. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.